Bom, todo mundo está sabendo aí, o Langflow lançou essa competição do Langflow, né? Para o pessoal montar aplicações do Langflow e concorrer nesse concurso aí que eles estão fazendo aí do Langflow. O importante aqui é conhecer mais ou menos como é que funciona o Langflow. Eu não vou dizer que eu sou o maior especialista em Langflow, muito pelo contrário, né? Eu conheço o básico do Langflow. Então, a minha ideia hoje é passar o básico para vocês aprenderem, porque, assim, dependendo da aplicação que vocês forem fazer, vocês têm que adicionar outras ferramentas, porque o Langflow sozinho talvez não resolva. Mas vamos lá, mas vamos primeiro aprender como é que funciona a ideia básica do Langflow. Eu primeiro vou mostrar aqui, porque o Langflow, na verdade, se vocês, quem já usou o chat GPT, quando vocês verem uma aplicação GPT assim, é uma aplicação que, na verdade, já está completa. Você tem um prompt de entrada aqui, se você falar oi aqui, o chat GPT vai processar e vai responder para você aqui. No caso do Langflow, e eu vou explicar para vocês como é que entra aqui no Langflow, isso daí não é automático. Na verdade, ele é um conjunto de ferramentas para você montar alguma coisa parecido com aquilo lá, parecido com o ChatGPT ou outros projetos que vocês queiram, por exemplo, trabalhar com arquivos gigantescos, né? Então, para vocês entrarem no Langflow aqui, a forma mais fácil, porque é possível instalar o Langflow na sua máquina, é possível você ir lá na sua máquina instalar, para quem conhece Python, etc., vai lá dar um pincel, você pode instalar. Mas vocês podem vir aqui no site do Langflow, vir aqui no Start aqui, ele vai A pedir para gente tá você vendo a fazer página do GPT ainda. do GPT? Ué, por que não está Deve ter atualizando? compartilhado só a guia com a gente. Não, eu estou compartilhando a tela inteira. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar de novo. Na verdade, eu estava compartilhando a tela inteira, vocês deveriam estar vendo minha tela aqui. Uhum. Ó, tela cheia. Ó, estou compartilhando toda a minha tela aqui. Agora vocês estão vendo? Aí, agora sim. Sim. Então, vocês vão entrar aqui no langflow.org, né? Vão ter essa página inicial. Vocês vão clicar aqui no Get Started aqui, né? E vocês vão cair nessa página aqui, onde vocês podem se logar. Normalmente, eu me logo com a conta do Google mesmo aqui. E vocês vão cair na aplicação chamada Langflow, que vocês vão ver aí. Está carregando. Deixa eu botar aqui. Tá girando aqui, tá carregando. Pá, 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 pá. Deixa ele finalizar aqui. É essa daqui. Aqui é a página inicial do Langflow. Se vocês instalarem isso no Python, é a mesma coisa que vocês vão ver. Eu tenho ele em Python aqui, eu vi que tem pequenas diferençazinhas, mas é muito pequena. A parte é bem parecida aqui, né? Aqui vai estar os seus projetos de Langflow, no caso, como a gente zerou aqui, não tem nada, né? Então a gente vai começar um projeto aqui, né? E aí eu vou explicar para vocês os componentes do Langflow, né? Quando vocês clicam em novos projetos, vai aparecer aqui, eu posso pôr uma coisa em branco aqui, eu posso pôr alguns projetos já preparados aqui. Eu vou pegar em branco aqui só para mostrar para vocês o que tem aqui de componentes aqui. Esse daqui é o canvas em branco do Langflow. Vocês estão vendo aqui, não tem nada aqui. O que é importante aqui? Qualquer projeto que vocês vão fazer tem que ter uma entrada, um processamento e uma saída. Ou seja, vocês precisam entrar com alguma coisa, processar essa coisa e ter uma saída. O mais simples de todo que o Langflow mostra é o chat. Então, por exemplo, se vocês abrirem em input aqui, vocês veem que tem aqui o chat input aqui, ó. Eu vou até puxar aqui o chat input aqui. E se vocês pegarem aqui no output aqui, vocês veem que tem um shout output aqui. Aquilo lá que eu estava mostrando para vocês, que é o chat GPT, ele tem uma entrada, então, ó, eu não sei se vocês vão conseguir, eu tô compartilhando a tela, eu vou mudar aqui para o GPT. Ele tem uma entrada aqui, mudou? Vocês estão vendo? Sim, sim, certinho. Ah, beleza, agora tá indo direitinho. Ele tem uma entrada aqui e tem uma saída aqui em cima, que é a resposta dele aqui. Oi, como posso ajudar você hoje? Então, ele tem uma entrada e uma saída de chat.
Quando eu coloquei aqui um chat input, ele vai simular exatamente aquela entrada do chat, aquela parte que estava embaixo, e quando eu ponho o chat output aqui, ele vai simular exatamente a saída do chat. Como é que eu carrego essa resposta para a saída? Ele tem essas bolinhas do lado direito aqui, então tudo que é do lado direito é uma saída, tudo que é do lado esquerdo é uma entrada. Ele tem essa saída que ele está falando, ó, aqui tem um texto nessa saída aqui. Você pode pegar essa saída e ligar, por exemplo, aqui é uma entrada do output, aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando tudo que eu escrevo aqui no input, eu estou jogando na saída. Se eu rodar esse daqui, agora vamos rodar só para a gente ver o que eu acabei de fazer. Então, eu criei uma entrada de chat, criei uma saída de chat e vou mandar rodar no Playground. O Playground, ele criou exatamente aquilo que eu tinha pedido. Ele criou uma entrada aqui, ó. Se eu falar oi aqui, o que ele vai responder na saída? Vou só relembrar para vocês. Eu estou pegando o que eu estou escrevendo aqui e estou jogando direto na saída. Ó. Observa que aqui no meio não tem processamento nenhum. Então, tudo que eu estou escrevendo vai direto para a saída aqui. Então, se eu pegar um playground, escrever oi e mandar, né, ele vai responder somente um oi aqui. Eu estou ouvindo um barulhinho aqui, se alguém estiver fazendo pergunta, pode falar, gente, porque eu não estou olhando lá a tela lá do levantar a mão, etc. Então, fiquem à vontade de fazer pergunta. Mas vocês viram aqui, tudo que eu estou escrevendo aqui, vamos, hello, vou escrever em inglês aqui, hello. Ele está jogando direto na saída, que nem eu tinha falado aqui. Então, ele rodou e jogou direto na saída. Então, eu escrevi na entrada, ele jogou direto na saída. Então, lembra, você vai ter que ter alguma coisa para entrar e alguma coisa para apresentar na saída ali. Agora, esse daqui é um projeto que seria um projeto burro, né? Tudo que eu estou falando na entrada está saindo na saída. Tá, vamos pegar um projeto um pouco mais complicado. E aí, em vez de eu ficar aqui tentando adivinhar o que... Ah, isso aqui acho que é importante. Vocês estão aqui no projeto, vocês querem ir para a raiz, vocês clicam aqui, né? Vocês podem, no caso aqui, eu vou deletar esse projeto bobo aqui que eu fiz, né? O que eu quero mostrar para você é, quando você clica em novos projetos, ele já tem aqui um negócio um pouco mais sofisticado. Ó. Então, vamos aqui, ó, Basic Prompt Hello World, que é o mais básico. Aqui, ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz, mas observe uma coisa interessante aqui. No meio, ele pôs dois processamentos. Ele pôs o chat, ele pôs o GPT para processar a minha entrada e jogar alguma coisa na saída aqui. Ou seja, ele está fazendo o seguinte, eu vou falar um oi aqui, ele vai adicionar esse prompt para o meu oi aqui, né? Então, esse prompt aqui é uma adição ao que eu estou falando, para criar um contexto. Depois eu vou explicar o que é contexto para vocês. Mas ele vai criar um contexto aqui com o prompt, vai jogar essas duas, ó, a saída aqui vai ser jogado no input do GPT, a LLM, que é o processador, não é do ChatGPT, é da LLM, que é o processador. Eu vou explicar também isso daqui. E vai jogar na saída a resposta aqui, ó. Agora, como eu falei, ó, a entrada do chat, a saída dele está do lado direito aqui, eu joguei no user input aqui do prompt, porque o prompt ele vai adicionar alguma coisa que eu vou explicar aqui. Esses dois estão saindo, ou seja, o oi que eu falar aqui, mais o template que está aqui, vai sair aqui como input lá na LLM, e aqui, entra aqui no chat output, ele vai colocar para fora. Se eu rodar isso daqui agora, ele vai dar um erro. Vamos lá ver aqui, ó. Eu posso rodar tanto no Playground, como eu posso rodar, se você rodar, cada caixinha tem um botão de rodar aqui. Vocês podem rodar individualmente e saber o que está acontecendo. Ó, por exemplo, se eu clicar esse daqui, ele diz que rodou, mas não aconteceu nada, né? Porque aqui só seria, ele só capturaria a entrada. Eu não escrevi nada aqui, então ele capturou nada aqui que eu escrevi. O prompt, se eu rodar aqui, ele também vai rodar. Quando eu rodo nesse nível aqui, ele roda aqui e aqui, tá? Então, quando você roda um nível para frente, ele roda todas as caixinhas de trás. Então, se eu rodar aqui, ele rodou, na verdade, esse e esse daqui. Então, se eu fizer isso aqui, rodar esse daqui, na verdade, ele vai rodar a primeira caixinha, a segunda caixinha, a terceira caixinha e a última caixinha aqui.
Então eu vou rodar aqui, vocês vão ver que vai dar um erro. Ó. Ele começou a rodar as caixinhas ali, espero que sim, e deu um erro. Qual o erro que deu aqui? O erro que deu tá nessa caixinha aqui, ó. O que ele está pedindo aqui? O chat GPT, você tem que entrar com a chave do OpenAI aqui. Como é que eu crio essa chave aqui? Para quem não sabe, no chat GPT, você vai ter que entrar lá, na verdade, no OpenAI, openai.com API. Você vai ter que ir lá nas APIs ali, nas APIs aqui, e aqui, ó, na última caixinha aqui, do lado esquerdo aqui, tem você criar a sua chave aqui. Você cria a sua chave e você pode usar lá, onde a gente está usando lá. Então, é aqui que cria a chave. Vem para o OpenAI, vai para a plataforma, pega a chave aqui, aí vocês podem usar a chave lá onde eu estava usando aqui. Cadê? Onde está aqui? Aqui. Vocês Alexandre, podem... Oi, pode perguntar, gente, que eu não pessoal, estou nesse vendo ponto vocês. agora, sobre a API e tal, todo mundo está acompanhando? Tem alguém que tem dúvidas? O que é uma API? Todo mundo chegou nisso aí tranquilo? Se quiser, eu Não tem faço devagar. dúvidas? Bom, se bem que Não, está gravado, né? o Depois pessoal tá acompanhando. Bora, Tá, seguimos. beleza, beleza. E tá gravado aqui. O pessoal pode ver depois como cria aqui a API aqui. Se vocês quiserem criar a API, cria a API aqui. Eles vão pedir o nome da chave aqui. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vocês podem pôr o Garfield aqui. Pode dar o nome. Vocês dão o nome que você quiser para a chave aqui. Depois vocês apertam criar minha API, minha chave secreta. Ele vai criar um número gigantesco aqui. SDK, traço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai criar um número gigantesco. Esse número é o que vocês vão pôr aqui, ó. Esse número é o que vocês vão pôr aqui nesse lugar aqui. No meu caso, eu já tenho ele numa variável global aqui. Esse aqui vocês não precisam saber como faz. Lembra, vocês vão pôr o número aqui. No meu caso, eu já deixei isso aqui numa variável e pus aqui. Então, é equivalente ao ter posto o número aqui, tá, gente? Aqui já depois a gente pode explicar como é que faz, mas vocês vão pôr aquela chave que vocês criaram lá, aqui. Ok? Agora sim, agora se eu rodar isso daqui, ele deve rodar. E melhor ainda, eu vou fazer isso no Playground para ver se está rodando. Vamos lá. No Playground, eu vou dar um oi aqui. Então, lembra, a gente gerou um input do chat, ele está processando aqui. Opa, ele respondeu alguma coisa diferente aqui. Então, quer dizer que funcionou. Ele respondeu aqui uma linguagem de pirata aqui. De onde saiu essa linguagem de pirata? Apareceu aqui. É justamente esse prompt aqui, ó. Eu coloquei um oi aqui, o oi entrou aqui, é como se eu tivesse escrito, ó, como se eu tivesse escrito oi aqui. Aí ele veio para o prompt e o prompt está dizendo o seguinte: o prompt está em inglês aqui, mas ele está assim: responda como se você fosse um pirata aqui. Então a pessoa vai entrar alguma coisa, o user input aqui, né? Isso aqui já está pronto aqui, né? E você vai responder como se fosse um pirata aqui. Isso daí, esse prompt com esse oi que eu mandei foi mandado pro LLM, que a gente fala, né? Que é o processador do chat GPT, e ele gerou uma resposta que jogou no output aqui, certo? Então funcionou. Então, aquela mesma coisa, ó, eu posso rodar aqui, eu posso rodar aqui também. Se eu rodar aqui, ele vai começar rodando tudo aqui. É que ele vai repetir a mesma coisa aqui, a resposta vai estar aqui de novo na saída aqui, a mesma resposta aqui. Vamos pôr uma coisa diferente só para a gente ver aqui. Eu vou pôr aqui na entrada aqui. Isso aqui também é importante, então acho que eu vou até rodar no chat GPT. Vou rodar aqui, né? Eu vou zerar isso aqui e vou começar de novo. Hello. Isso aqui também é bastante importante para vocês saberem. E daí a gente já vai começar a falar das ferramentas. Então, eu coloquei isso aqui, vocês lembram que entrou lá no output, ele passou pelo prompt, acrescentou aquele prompt, você vai falar como um pirata, jogou isso no LLM, que é o processador da linguagem, o processador da linguagem gerou uma resposta, essa resposta foi jogada na saída do chat, e a saída do chat me apresentou a resposta que o chat GPT gerou, que é essa daqui. Então, tudo que a gente fez aqui é muito parecido com o que o chat GPT originalmente fazia, que a gente estava mostrando ali. Mas ele tem uma diferençazinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou perguntar aqui,
Vamos ver se... vou fazer em inglês mesmo aqui, só para vocês terem uma ideia. When Abraham Lincoln was born. Né? Quando que nasceu o Abraham Lincoln? Ó, ele respondeu aqui. Então é a mesma coisa. Entrou lá no chat input que a gente criou lá. Ele foi para o prompt diz: você responde como pirata, juntou com esse daqui, jogou no LLM, o LLM processou, jogou na saída e a saída apresentou aqui quando que Abraham Lincoln nasceu, certo? Até aí parece muito parecido com o chat GPT. Agora o seguinte, who was his wife? Quem era a esposa dele? Eu estou perguntando a esposa do Abraham Lincoln. Ele respondeu uma coisa aqui que não é a esposa do Abraham Lincoln. Por quê? Porque no chat GPT tem um negócio que se chama memória do que você já falou antes. Esse chat que está aqui é um chat que não tem memória. Então ele respondeu uma coisa genérica aqui, dizendo quem é a esposa do pirata em questão aqui. Então ele não respondeu a pergunta que eu coloquei. Por que ele não respondeu? Por que isso aqui é diferente do que a gente criou? Aí a gente vai para mais um. Vou pegar mais um projeto aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui. Pra vocês não se confundirem. Eu vou para mais um projeto aqui, que é o chatbot com memória. Esse daqui é o mais. Aquele primeiro que eu criei em branco era o mais básico possível, tudo que tem na entrada eu jogo na saída. Esse daqui eu já pus um processamento no meio. Esse daqui está colocando uma memória no meio do chat. Então, se eu vier para cá, ó aqui, ele tem o input aqui, que a gente começa sempre por aqui, que cria aquele primeiro, a janelinha para você pôr a entrada. Ele criou uma memória aqui, um chat memory aqui. Aí o processamento é muito parecido, ele joga tanto a memória, porque a memória ele vai lembrar das perguntas anteriores e das respostas anteriores. Mas o que eu estou colocando de novo, ele vai jogar aqui no prompt. E agora a memória vai entrar aqui no contexto do prompt. Então é o que o usuário falou e o contexto que é a memória de tudo que você falou antes, que você conversou antes no chat. Né? Vai jogar. Aqui, até aqui eu só estou juntando coisa, gente. Aqui é a memória, ou seja, tudo que foi. Imagina tudo que foi escrito como se você tivesse lendo tudo que está escrito, que já foi escrito ali. Mais o que você acabou de entrar. Então, um textão que eu coloquei, joguei aqui no processador do LLM do OpenAI, e aqui eu vou jogar a resposta na saída. Aqui eu criei uma memória. Eu criei uma memória. Isso aqui ele colocou só para inspecionar a memória, tá? Ele não tem a aplicação direta aqui no fluxo, mas você pode ver o que está na memória. Depois a gente vai mostrar lá o que está na memória ali, né? Então, eu vou rodar isso aqui, só que antes, lembre-se, você precisa ter a chave aqui. Agora sim, agora eu vou ter a entrada, que a gente já viu, a entrada só cria aquele quadradinho de entrada. Eu vou jogar isso no prompt, cujo template é o contexto, ou seja, tudo que foi dito até agora, mais a mensagem que eu acabei de entrar aqui. Vou juntar essas duas, vai ser um textinho que eu vou jogar aqui, e aqui eu vou jogar na saída. Então vamos rodar isso aqui para ver como é que faz. Lembra daquele que eu falei que era só para inspecionar? Ó, tem a memória aqui. Se você for inspecionar a memória aqui, ela não tem nada ainda, está vazia. Então, esse daqui não tem aquele linguagem de pirata no contexto. Então, se eu falar um oi, aqui ele só vai responder, olá, como eu posso ajudar, qualquer coisa assim. Olha lá. Hello, how can I assist you today? Né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito antes. When Abraham Lincoln was born? Né? Quando que nasceu Abraham Lincoln? Ele vai responder igual ele respondeu da outra vez lá. Ele tem a data certinha aqui, 12 de fevereiro de 1809. Mas a diferença desse para o anterior é que tá ficando tudo isso daqui na memória. Lembra aquele que eu falei que não servia para o fluxo direto? Ele está mostrando aqui, ó, o Inspect Memory aqui, né? Ele está mostrando tudo isso aqui está ficando na memória. Ou seja, a pergunta que eu fizer aqui, agora, né?
Who was his wife? Né? A pergunta que eu for fazer agora, quem era a mulher dele, vai estar somado, essa pergunta vai estar junto com esse contexto de quem eu estou falando. Eu estou falando do Abraham Lincoln, está aqui no contexto, eu estou falando do Abraham Lincoln. Então, a memória está servindo, obviamente, de memória para o ChatGPT pegar. Ué, de quem que ele está falando? Ele está falando do Abraham Lincoln. Então, se eu rodar isso agora, ele vai ter uma resposta diferente. Vamos ver aqui se ele acerta a esposa do Abraham Lincoln. Exatamente, Mary Todd Lincoln, é a esposa do Abraham Lincoln. Então, a diferença desse daqui para o anterior é que agora a gente tem memória. Deixa eu fechar aqui só para. É que agora a gente tem a memória, aquele Inspect Memory lá que vocês estavam vendo que eu estava mostrando a memória, é esse aqui. Isso aqui só serve para mostrar aquela caixinha lá de memória lá. Então, isso daqui, se eu te cortasse. Vou mostrar aqui como é que corta aqui. Vamos supor que isso aqui eu não quero mais no fluxo. Eu venho aqui, clica em cima dele, clica aqui, eu posso deletar ele. Ó. Deletei. Alexandre. Oi, pode falar. Participação de um ouvinte. Opa, vamos lá. Pode falar, Felipe. Vamos lá, qualquer pergunta. Alô? Você tem que falar daí. Eu acho que ele tá com duas máquinas e tá sofrendo ali. Ah, tá sofrendo, tá bom. Tá bom. Felipe, a gente não tá te ouvindo, tá? Cara, quando tu conseguir falar, só fala. Aí a gente vai te ouvir. Ou talvez ele tenha clicado na mão errado também sem querer. Né? Tudo pode acontecer. Para continuar então, Alexandre, assim que o Felipe conseguir se resolver lá com o microfone dele, ele vai falar e a gente vai ouvir. Tá bom. Então vocês viram que eu cliquei aqui, mais ou menos no título aqui, apareceu essas opções aqui, e aqui eu pude deletar a caixinha. Eu deletei aquela caixinha aqui, que era do Inspect Memory. Então se eu rodar isso aqui agora, ele não vai ter mais aquela opção, lembra aquela opção que tinha aqui para examinar a memória? Sumiu, ó, porque eu deletei a caixinha, agora só ficou o chat propriamente dito aqui. Então, uma forma de criar aqui, exatamente aqui, a gente criou exatamente o chat GPT. Aquela primeira tela que eu tinha mostrado para vocês, que é do chat GPT, que eu falei oi e ele respondeu. A gente criou uma entrada, né? Processamos com prompt, que é equivalente a dizer como é que você vai processar essa entrada. No caso, a gente incluiu uma memória, que é aquela memória do que aconteceu em toda a conversa, jogamos aqui na OpenAI e jogamos na saída. Então, agora a gente tem o equivalente ao chat GPT aqui. Né? Então, essa é aqui, eu acho que a aplicação mais parecida com o chat GPT que vocês vão conseguir montar. Vocês podem mudar. Aqui a gente está usando a OpenAI. Vamos usar primeiro eu vou ter que explicar para vocês aqui os quadradinhos do lado esquerdo aqui, né? Vocês viram que eu usei aqui o input, eu usei o chat input aqui para criar, quando eu rodo o playground, criar esse quadradinho aqui, porque é a entrada. Vocês viram que tem o output aqui, que é justamente quando a gente conversa, é esse lado de cima aqui, que é o output, que é ele falando aqui, né? Vocês não viram porque eu importei direto, mas está aqui os modelos que estão disponíveis aqui. Ele puxou direto o OpenAI. Então, se eu puxar o OpenAI, é só puxar aqui, tá, gente? Clicar, segurar e soltar aqui. Então, você vem aqui, clica, puxa e solta aqui, você tem um modelo aqui. Clica aqui perto do nome do modelo, você pode apagar o modelo aqui. Então, o chat OpenAI, vocês já viram que eu tinha importado, mas ele veio daqui, ó. Ele vem aqui, o nome do modelo que você quer usar, né? Então, você tem as opções aqui. O GPT-4o, que é o mais recente, ou você pode usar um modelo mais barato, o GPT-3 Turbo, né? Acho que está de graça isso aqui, se não me engano. Aqui a chave, que eu já expliquei como funciona. Aqui a temperatura, para quem não sabe, a temperatura varia entre 0 e 1, né? E mostra o quanto o bot vai ser mais imaginativo, digamos, mais criativo, né? Quanto maior, mais criativo ele é aqui, né? E o input aqui, que você pode pôr direto aqui, mas no caso aqui, se vocês lembrarem, o input a gente está puxando aqui da conversa aqui, ou seja, do input do chat, mais o prompt que a gente criou, a gente está jogando no input do OpenAI aqui. A gente pode usar um outro modelo aqui. Vamos usar aqui, só para vocês verem alguma diferença. O Grok é gratuito.
O Grok. Então, vamos lá no Grok. O Grok. Não é que ele é gratuito, galera. É que ele tem um teste gratuito. Tu pode usar um certo limite gratuitamente. Ele é bem rápido e é bem bom. Então dá para fazer alguns testes com ele, caso vocês queiram testar. E para pegar a API Exatamente. dele é bem fácil também. É bem tranquilo, não precisa de cadastro nenhum muito específico. O Grok é o grok.com, tá aqui, né? O Grok. Só mostra para eles, Alexandre, a velocidade dele de resposta. Pede para criar qualquer texto gigante de, sei lá, de uns 4, 5 parágrafos sobre Tá qualquer bom. coisa. Fale sobre a Revolução Francesa. Vamos aqui. Olha como ele é rápido para responder. O Grok, ele, na verdade, ele usa uma máquina de processamento, então ele chega a ser dezenas de vezes mais rápido que o GPT, né? Aqui, ó, você escolhe o modelo aqui, vamos usar esse Llama 8B mesmo. Ó a velocidade, ele já criou tudo isso daqui, ó. No chat GPT, se vocês lembram, ele vai criando, você vai acompanhando. Isso aqui ele já criou de uma vez, ele praticamente cuspiu a resposta aqui. Ele é extremamente mais rápido que o chat GPT aqui. Muito mais rápido que o chat. Aqui tem o número de tokens gerados por segundo aqui, ó. Ele está gerando 1.200 tokens por segundo, ou seja, esse aqui foi praticamente jogou na tela para a gente aqui, né? Agora, se eu vier na minha conta aqui, cadê a minha conta aqui? Cadê a plataforma aqui para criar a minha chave? Deixa eu ver se está aqui no System Prompt, não. Onde é que cria a chave aqui, Liana? Vai em Grok Cloud ali embaixo. Aí sim. É bom pra galera sacar, ó, quando é que é. Grok Cloud, cadastra, vai API Keys, aí você pode criar a chave. Eu apertei tão rápido, ó, Developer Playground. Aí tem um detalhe, que geralmente quando eles... Clica em Create API, por favor. Oi? Clica em API? Cria ali para criar a API, por favor. Clica no botão preto. Não, então, eu vou criar agora a chave aqui da API aqui. Ele só mostra uma vez a API, depois nunca mais. Eu vou criar aqui. Quando mandar, tem que ficar ligado em anotar esse número quanto antes, porque nunca mais consegue pegar a API de novo. Essa API eu já tinha criado, eu anotei e deixei registrada em outro lugar aqui. Mas eu posso criar uma API nova aqui, ó, da aula, por exemplo, né? Ele vai criar a API, ó, criou aquele número gigantesco. Eu copiei, né? Copiei aquele número está aqui, mas eu não consigo mais recuperar ele está aqui só na memória aqui. Então eu venho aqui, cadê aqui? A API, ó. Eu vou colar aquele número que eu criei aqui. Né? Aquele número gigantesco está aqui. Vamos apagar esse. Eu vou usar, então, em vez de usar as APIs da OpenAI aqui. Isso aqui é interessante. Como é que eu apago essa linha aqui? Como é que eu apago essa linha? Vocês veem aqui no finalzinho aqui, ó. Aparece essas 4 setinhas aqui, ó. Aqui tá em cima da bolinha. Ele fala o que pode entrar aqui, mas aqui do lado fica essas 4 setinhas. Se eu clicar em cima, ele desaparece, ó. Então, na bolinha ele explica o que pode entrar, e se eu pôr um pouquinho mais para o lado, ele vira essas 4 setinhas aqui, se eu clicar, ele desaparece aqui. Então, agora, o chat GPT aqui não está mais sendo usado. Eu posso até apagar ele aqui, ó. Delete. Ele não está mais sendo usado porque ele não está no processamento aqui. Então, repetindo, a gente tem uma entrada, a gente adicionou essa entrada a um prompt, e a gente adicionou ao prompt uma memória que vai guardar tudo que a gente falou até aquele momento ali. Então, essa memória vai guardando ali o que a gente... Tem aqui, ó, você pode pôr o número de mensagens que ele vai guardando, ele está guardando as 5 últimas mensagens aqui. Depois vocês podem brincar com cada caixinha, tem as configurações, obviamente, aqui, né? Mas é importante saber mais ou menos o que faz cada caixinha. A gente vai passar rapidinho ali para lembrar isso daqui. Mas o importante é como é que eu monto um fluxo aqui. Então, entrada, processamento aqui, eu vou criar um prompt aqui com o que eu escrever na entrada mais alguma coisa, que no caso aqui é a memória do que a gente já falou. Essa saída aqui eu vou jogar no input do Grok aqui, do novo modelo. Então, a gente pegou o modelo, agora não é da OpenAI, agora a gente pegou o modelo Grok aqui, que é outro... que na verdade ele usa essas LLMs aqui, ele usa Gemma, Llama 3, Mistral, ele usa
outros modelos de processamento que a gente fala de processamento de palavras, né? Outros modelos que não o ChatGPT. Ele não tem o ChatGPT aqui, gente, não tem o OpenAI aqui, tá? São modelos abertos, o Llama acho que é do Facebook, se não me engano. São modelos abertos aqui, né? O Gemma, o Mistral, são modelos abertos que ele usa aqui. Então, voltando aqui, tá bom, eu joguei aqui, e aí, o que eu faço com isso daqui? Eu tenho que jogar aqui, aonde? Na mensagem, que é a saída. Se eu rodar isso aqui, ainda está faltando alguma coisa aqui, ó. Eu tenho que escolher um modelo aqui, ó. Eu vou pôr o Llama, esse primeiro Llama aqui. Então, a gente montou um equivalente àquele que a gente tinha rodado anteriormente, só que agora, em vez do ChatGPT, né, em vez do OpenAI, do LLM do OpenAI, a gente está usando o modelo do Grok. Esse daqui, teoricamente, deveria funcionar igualzinho. Então, eu vou zerar isso aqui. Vou começar um oi. Ele está processando aqui. Opa! Ele pediu para... ele processou, tá? Isso aqui quer dizer que ele processou. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, porque acho que ele está entendendo inglês aqui. Falou, parece que você acidentalmente mandou oi. Faça uma pergunta para mim, ô. Manda uma pergunta. Como que era mesmo? Abraham Lincoln. Se vocês quiserem outro personagem aí, was born. Eu gosto dele porque pra gente ter uma coerência aqui. Opa, desculpa aqui. Playground. Ele respondeu aqui. E se eu perguntar da esposa, né, da esposa dele, ele vai usar aquela memória lá. Aquela memória. Na verdade, ele está usando as 5 últimas frases, ou seja, essa, mais uma que se tivesse aqui, e juntando com essa pergunta que eu estou fazendo, para criar a pergunta que vai ser processada, né? Depois a gente pode até explicar como é que funciona lá o processamento, mas ele vai criar a pergunta com base aqui. Então, se a gente não põe a memória, toda vez que você põe aqui, é uma pergunta nova, é como se ele tivesse acordado agora. Então, você pergunta, quem é a sua esposa? Quem é a esposa dele? Ele não sabe de quem é a esposa dele. Como a gente colocou aquele negócio em memória, né? Ele está usando tudo isso aqui. Ele vai pegar aqui quem é a esposa dele. Daí ele vai ler aqui, ele está falando do Abraham Lincoln aqui. Então vai responder lá que é a Mary Todd Lincoln, né? Aqui, ó, Mary Todd Lincoln. Respondeu direitinho aqui. Ele está usando aqui, ele está usando agora o Grok para responder aqui. Então é um pouquinho diferente aqui. Então vocês viram, para construir uma aplicação, eu tenho que criar uma entrada. Opa, desculpa aqui, um pouquinho mais para cá. Criar uma entrada, jogar isso aí no prompt. Eu poderia jogar essa entrada direta aqui? Poderia. Ele vai ser. Vamos fazer até essa experiência aqui. Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vou deixar isso aqui do lado. Aqui. Não, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui também. O importante, gente, é vocês brincarem bastante para vocês irem aprendendo. Eu poderia jogar essa entrada direto no input daqui? Pô, ele aceitou. Se ele não aceitasse, ele não ia deixar eu fazer essa conexão. Então vocês podem ficar brincando aqui. Pô, será que eu posso pôr aqui? Será que eu posso ele está aceitando aqui, mas por um motivo, porque aqui ele está esperando um texto aqui. Por isso, se você colocar aqui e colocar aqui, ele está esperando que você dê o nome do modelo. Então, você teria que colocar no texto aqui o Llama 3-8B-8192. Mas ele aceita um texto aqui na entrada aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Cada um desses daqui significa uma cor. Azulzinho normalmente são textos que são colocados aqui. Então, o que eu criei aqui? Eu estou colocando o input direto no input do Grok ali. Não estou acrescentando o prompt, não estou aperfeiçoando o prompt. Isso aqui vai rodar? Deveria rodar. Vamos zerar aqui. Então agora não tem mais aquele prompt explicando, ó, você vai falar igual um pirata, esse aqui é o contexto, esse aqui ele está indo direto aqui, né? Então se eu falar um hello aqui, hello, how are you? Eu joguei direto, sem prompt nenhum, não tem nenhum intermediário, e ele respondeu, ó. Joguei direto no processamento, ele respondeu e está funcionando.
Então, o prompt ali do intermediário que eu coloquei serve para você melhorar isso aqui, porque você dá um contexto para ele. Ó, o usuário, você pode criar aqueles contextos que você, ó, você é um analista jurídico, bababá, 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 porque daí quando o robô responder, ele vai responder mais como um analista jurídico aqui. No caso, eu estou jogando direto, de maneira crua, a entrada no processamento lá. Então, ele não tem contexto, ele não tem nada. Ele vai responder diretamente a sua pergunta aqui. Então, funciona também colocar direto aqui, né? Esse daqui, digamos, é o básico de montar um chat no Langflow. Mas aí eu queria mostrar para vocês, deixa eu só ver aqui um negócio aqui, deixa eu ver se... Ah, aqui. Vamos ver se... Beleza, isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim, senhor. Sim, beleza. A gente vai mostrar uma coisa um pouco mais complicada. Deixa eu passar para a transparência seguinte, só para mostrar uma coisa para vocês aqui nessa Agora vem tela. o famoso RAG, que todo mundo fala, que a gente fala É, direto. é, RAG, RAG, RAG. Agora é o momento, presta atenção, pegue seus cadernos. sim, vamos falar Tirem as crianças da sala. Desculpa, tá me empolguei, bom, segue. vamos falar do famoso, do famigerado RAG, né? Como é que funcionam as linguagens de processamento aí? Normalmente, elas têm um tamanho aqui, que são os parâmetros em que elas foram treinadas. Então, quanto mais parâmetros, mais poderosa é a linguagem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui vamos lá aqui no Grok aqui, vocês viram que no Grok, opa, aqui, você tem aqui o modelo Llama 70B e o Llama 3 8B. Esses 70B são 70 bilhões de parâmetros. Esse Llama 3 8B são 8 bilhões de parâmetros. Ah, o que é esses parâmetros aqui? É o tamanho do modelo. São variáveis que tem lá, que o modelo é treinado usando aquelas variáveis lá. Quanto mais variáveis, teoricamente, é lógico que se você fizer um modelo ruim, não vai adiantar muito, mas assim, em modelos bem definidos, bem estruturados, quanto mais variáveis que você tem, mais poderoso o modelo. Ou seja, o 70B é muito mais poderoso que o 8B, tá? O 70B deve ser mais poderoso que o 7B aqui e o aqui é 7B também. Então, esse 70B é mais poderoso que esses três modelos aqui. O 8B para 7B, 8 para 7 é pouca diferença, não vai dar muita diferença ali. Teoricamente ele deveria ser mais poderoso, mas não sei, depende do treino, depende de como foi as parametrizações, mas obviamente de um 70 para o 8 a diferença é muito grande, então esse modelo é bem melhor aqui. Dito Mas isso... e aí, por que o Mixtral ali tem 8 vezes o outro negócio ali? 8 vezes Boa 7. pergunta, será que é 8 vezes 7? Eu fiquei em dúvidas aqui. Não sabe? Pode ser que Posso seja. explicar? Pode falar, pode falar. Não, tipo, tem uma tecnologia nova, que é o seguinte, olha que viagem maneira esse negócio. Que, Ah, por exemplo, se tu for treinar um modelo só de 70 bilhões de parâmetros, 70B, né? 70 bilhões de aham, parâmetros, sempre quando tu manda uma mensagem para ele vai usar os 70 bilhões de parâmetros para exatamente. responder algo. Só que descobriram que não é bem assim. Ele acaba gastando energia de 70 bilhões, mas ele não usa tudo isso sempre. Ele usa às vezes. Então fica um monte de processamento sendo gasto em vão ali. E aí qual foi a conclusão dos caras? Criaram um negócio chamado Mixture of Experts, MOE, que é mistura de experts, né? Misturar experts. O GPT-4 já é assim. Então, basicamente, de uma forma bem grotesca, assim, reduzindo um pouquinho, o Mixtral 8 vezes 7, ele tem 8 experts de 7 bilhões de parâmetros. Ah, tá. Aí parte desses 7 bilhões de parâmetros, eu não vou dizer exatamente quanto, mas, por exemplo, os 2, 3 desses bilhões são iguais em todos eles. Eles compartilham o mesmo rendimento, que é o básico para ele entender como funciona. E os outros bilhões de parâmetros individualmente deles é específico. Um é para matemática, outro é para geografia, outro para lógica, outro para coisa. E aí, quando tu faz uma pergunta nele, ele joga para os experts que ele acha necessário para responder a questão. Muito Então fica bom. mais rápido de usar, fica muito mais eficiente de tecnologia de energia, né? Processamento de energia, mais rápido de usar, e ele fica tão inteligente quanto os outros. Que, Sim, inclusive, sim. ele meio que choca os dois resultados, ele faz uma verificação. Descobriram que o GPT-4, quando foi lançado, quando ele foi muito doido, né? Quando ele saiu ano passado,
A galera ficou, meu Deus, que incrível, como faz? Aí depois de tempo descobriram isso, que ele fazia isso. E aí, depois que vazou essa informação, todo mundo começou a tentar também. E aí logo surgiu tem o Mistral, Mistral com S, que é o modelo individual, e aí tem o Mixtral, que daí eles fizeram um mix mesmo, que aí são 8 Mistrals juntos, de 7 bilhões, e descobriram que ele, por exemplo, ele tem 7 bilhões de parâmetros, mas ele luta, ele compete com o Llama de 70 bilhões. Ele é muito superior. Muito bom, muito bom. Então, em vez de pegar 70, que está processando tudo, ele quebrou em expert, por isso que esse aqui é Mixture of Expert Models, ele quebrou em pedaços, e aí um tá mais foi treinado em matemática, um foi mais treinado em outra coisa, e tem uma entrada que distribui isso aí. Se a pergunta é mais de matemática, ele joga. Aí ele otimiza, não precisa usar os 70 bilhões de parâmetros, ele usa só os 7 bilhões de parâmetros da matemática, mais o de entrada ali. Muito bom, Isso aí é muito legal, bom. né? Legal, muito legal. Muito, muito obrigado, Luna. E aproveitando, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo, que está escrito que você tem 32 mil tokens de contexto. O que, que é isso daí? Que era a próxima coisa que eu ia falar aqui. Você tem aqui o tamanho do modelo, então quanto maior o modelo, mais poderoso é, e agora tem essas tecnologias que o Leonan explicou aí, novas, que você pode pegar um modelo que é grande, mas ele está otimizado, ou seja, tem vários modelos menores aqui, um modelo distribuindo o trabalho, né? Então seria várias bolinhas aqui, uma bolinha central distribuindo, e você tem o que a gente chama de janela de contexto. O que é a janela de contexto? É quanto você consegue jogar de informação para esse modelo processar naquela chamada. Quando você joga um prompt cru, ele vai entrar aqui, 32 mil, vamos pôr assim, 32 mil tokens, um token não é exatamente uma palavra, mas vamos supor que é aproximadamente 32 mil palavras que você consegue colocar aqui, tá? Varia um pouquinho lá o tamanho dos tokens, às vezes dá mais uma palavra, dá menos uma palavra, mas vamos supor que seja aproximadamente 32 mil palavras. Você consegue pôr 32 mil palavras aqui no contexto aqui e fazer uma pergunta para isso aqui processar. Quando você faz uma pergunta oi, você está usando um token ali, então não tem aqui. Mas à medida que a memória, por exemplo, você está usando memória, à medida que a memória vai crescendo, vai chegar uma hora que isso aqui pode estourar. Vai chegar uma hora que você gastou mais do que 32 mil tokens na entrada ali. Não sei se vocês capturaram essa ideia aí. Vamos supor que eu tenho um documento que tenha 100 mil palavras, e eu quero que ele responda... Eu peguei um livro inteiro e quero saber sobre Pego ele. um livro do Harry Potter inteiro, vou jogar aqui naquele lá. Se ele tiver mais do que 32 mil palavras, ele não vai caber aqui. Então, o modelo não vai conseguir responder o livro inteiro aqui. Porque você jogou aqui, tem 100 mil palavras, ele pegou um terço do livro, o resto ele não vai conseguir processar porque está fora da janela de contexto dele aqui. Aí o que a gente faz para poder processar isso daí? A gente pega um texto gigantesco, a gente quebra ele em partes. Eu vou mostrar para você aqui na figura anterior como a gente faz isso daqui. A gente pega um texto gigantesco, que poderia, por exemplo, ser o livro do Harry Potter, a gente quebra ele em pedaços, a gente quebra esse livro em pedaços. Então tem o primeiro pedaço, o segundo pedaço e a terceira parte do livro. Vamos supor, primeira parte, segunda parte, terceira parte do livro. Só que os modelos de LLM, eles trabalham. Isso aí agora eu vou entrar na parte técnica de como é que eles funcionam. Eles não trabalham com palavras, eles trabalham com números, tá? Quando você põe uma palavra lá, na verdade ele transforma essa palavra num número, que a gente fala num vetor, e vai trabalhar com esses vetores. Ou seja, aqui eu estou quebrando em pedacinhos, a gente tem o famoso splitter do texto aqui, então o livro do Harry Potter eu quebrei em 3 pedaços aqui. Eu preciso transformar cada um desses pedaços aqui no que a gente chama de um vetor. Um vetor é uma coisa, eu criei 3 vetores imaginários aqui. O primeiro vetor é 1.2, espaço 2.4, espaço 4,5. É como se fosse uma matrizinha, se vocês lembram lá do ginásio, lá, é como se fosse uma matrizinha aqui. Esse vetor aqui está indicando isso daqui. Esse segundo vetor aqui está indicando isso daqui.
Esse terceiro vetor aqui está indicando isso daqui. Ou seja, eu transformei isso daqui em números. Mas como é que eu transformo, Alexandre? Como é que eu pegar o texto do Harry Potter lá, como é que eu vou transformar em número? Como é que eu faço isso? Tem uma tecnologia que a gente chama de embedding. O que é isso? Você tem que escolher como é que você vai transformar esse texto em número. Então, por exemplo, eu pus os 3 quadradinhos aqui, porque você pode escolher assim, vamos supor que você quisesse organizar objetos. Você pode organizar objeto, eu vou tudo que é quadrado eu vou pôr de um lado, tudo que é cubo eu vou pôr de um lado, tudo que é esfera eu vou pôr do outro, tudo que for pirâmide eu vou pôr do outro. Ou você pode organizar por cor, tudo que é verde eu ponho num lugar, tudo que é amarelo eu ponho no lugar, tudo que é cinza eu ponho em outro lugar. Você escolhe a maneira como você quer organizar as coisas. Então, cada você tem várias maneiras de transformar um texto num vetor. E a gente vai ver como é que isso aí funciona lá no Langflow. Você escolhe como a maneira que você quer organizar. Por exemplo, eu vou organizar aqui desse jeito aqui. Né? Vamos supor que o embeddings aqui se chama cubo. Eu vou organizar por cubo aqui. Então ele vai pegar esse texto do Harry Potter, a organização é por cubo, ele vai transformar num vetorzinho aqui. Esse vetorzinho, ele tem que ser guardado num banco de dados. Aí todo mundo sabe o que é um banco de dados. Aí vai ser estocado num banco de dados. Então, peguei o texto, quebrei em partes, transformei em vetores, joguei isso aí num banco de dados. O banco de dados só está armazenando todos esses números que eu coloquei aqui. Então, ele ficou no banco de dados. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo. O que ele vai pegar? Ele vai pegar essa pergunta que eu fiz, agora eu estou falando como é que funciona por trás do chat GPT, tá, gente? Esse search que eu estou fazendo aqui, ele vai transformar em vetorzinho, igualzinho, isso vocês não vê, porque isso aí é tudo automático lá, você parece que tá. Isso a Agora, como Globo você não for... mostra essa vagabundo. Globo não mostra, isso aí é o que está acontecendo por trás. Ele tá pegando isso que você escreveu ali, né? Quando é que nasceu Abraham Lincoln, tá transformando em vetores, né? No embedding que ele tem lá, que deve ser um embedding que ele. E como é que funciona esse banco de dados de vetores? Que nem eu falei aqui, ele fez uma aproximação aqui. Então, por exemplo, ele juntou tudo que é quadradinho, tudo que é quadrado, tudo que é amarelo. Então, tudo que é relativo a Lincoln está mais ou menos no mesmo espaço lá dentro do banco de dados de vetores. Eles estão próximos um do outro ali, tudo que é relativo a Lincoln, quem é a esposa dele, onde ele nasceu, estão mais ou menos no mesmo espaço aqui no banco de vetores aqui. Ou seja, ele vai tentar trazer esse pedacinho da informação. Ele não vai buscar a informação toda aqui. Se eu estou falando de um pedaço aqui, ele só vai trazer aquele pedacinho da informação. Então, ele transforma isso aqui em números, joga lá dentro, e ele gera uma saída, que essa saída é a mesma coisa. Ele pegou, que nem eu falei, ele pegou os númerozinhos que estão aqui, esses númerozinhos aqui. Vamos supor que ele pegou esse primeiro vetorzinho aqui. Ele pegou esse primeiro vetorzinho aqui que estava aqui, falou, vou pegar esse pedaço aqui. Esse pedaço corresponde ao quê? Corresponde a esse texto aqui, ó. Corresponde a esse texto aqui. E vai jogar como se na janela de contexto, ou seja, ele vai jogar aqui nessa janela aquele pequeno pedaço aqui, ou seja, esse pedaço que ele achou aqui, que é esse pedaço aqui, mais a sua pergunta. Ou seja, eu vou jogar para ele processar a sua pergunta e um pedaço do. Vamos supor que é o livro do Harry Potter. E você está perguntando lá de um trecho que está no começo do livro do Harry Potter. Como aqui não cabia o livro inteiro, agora eu só estou mandando a pergunta e o pedaço do livro do Harry Potter que está mais parecido com aquela pergunta. Então você está perguntando lá, sei lá, o Harry Potter já era criança, mas no tempo que ele morava com a tia dele, que está aqui no primeiro capítulo do livro. Então, o Harry Potter morava onde na casa da tia dele? Ele vai trazer essa pergunta e vai trazer todo esse trecho do livro aqui para o LLM processar aqui. Então, tudo coube aqui. Vocês entenderam a diferença? Eu não precisei mandar isso aqui porque não cabia. Eu mandei isso daqui, esse pedacinho aqui, mais a pergunta para o contexto aqui. E agora ele tem condições de responder, porque aqui está a resposta, né? Então, onde que o Harry Potter morava quando ele era pequenininho?
tá aqui no primeiro capítulo, que é esse pedaço aqui que tá aqui. Esse pedaço eu joguei aqui no contexto. Isso daqui ele é capaz de processar. Ele não, se a pergunta tivesse lá no último trechinho do texto e eu tivesse tentado colocar esse grandão aqui, ele só ia pegar esse pedaço pequeno aqui ia estar fora do contexto aqui, ele ia não conseguir responder. Então, o RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, é exatamente isso. Ele pega um texto gigante, quebra em pedacinhos, transforma em números, joga num banco de dados de vetores. Aí, quando você faz uma pergunta, ele faz o caminho inverso. Ele pega, transforma essa pergunta em número, vê aqui, vê que trecho do livro, do documento que vocês colocaram, é mais parecido com a pergunta que você fez e joga para o processamento do LLM aqui. E aí a resposta vai ser com base nisso daí que ele está colocando. Esse conceito é um pouquinho complicado, porque isso aqui está falando do que está por trás do RAG, o que está por trás do como é que funciona o GPT. Tem dúvida aqui? Porque agora eu vou passar lá como é que é feito o RAG lá no Longflow ali, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Eu não vou... Mas eu acho, galera, para tranquilizar vocês, se vocês não entenderem totalmente como funciona esse processo, tá tudo bem, tá? Depois vai vir de novo. É um processo meio tenso, às vezes, para entender tudo de uma vez só. Mas, basicamente, ele pega o texto, zipa ele, separa em várias gavetinhas diferentes, e quando precisa consultar, ele vai lá, acha aquele trechinho da informação e busca só aquilo para facilitar também o processamento dos dados, o valor e tudo mais, para entregar. Exatamente. Essa parte técnica toda aí é importante saber, mas é bom também vocês terem acesso a isso várias vezes. Então, agora, talvez seja a primeira vez de alguns vendo esse material. Depois vai ver de novo, por uma hora entende. Tá? Essa parte não precisa entender totalmente, assim, entender mais ou menos como funciona já é o suficiente para poder fazer funcionar. Por que eu falei isso aqui? Porque agora eu vou mostrar alguns componentes aqui. Ó, eu venho aqui, ó, cadê Vetor Store RAG, né? Então, vou abrir esse daqui. Aqui, gente, os outros, aqui, ó, a gente falou do input, output, dos modelos que tem disponíveis. Tá vendo esse Vetores Store, Vetor Search, Embeddings? Lembra que eu falei para você armazenar os vetores, para você achar os embeddings? Tá tudo aqui nesse documento aqui, nesse projeto aqui. Aqui você tem esse AstraDB aqui, inclusive do mesmo dono do Langflow, né? Esse daqui é justamente o banco de dados de vetores que eu mostrei aqui, ó. Cadê? É justamente esse banco de dados de vetores aqui. Então, esse daqui é o banco de dados de vetores. O embeddings, aqui, ó, que está colocado aqui, é a maneira como eu vou transformar o texto em vetores, tá? Então, tá aqui, ele está usando os embeddings do OpenAI aqui. Então, ele está usando o OpenAI lembra que eu falei aqui que você tem que escolher como é que você vai transformar esse texto em vetores? Aqui ele está usando os embeddings do OpenAI para transformar o texto em números, né, em vetores, que vai ser jogado nesse banco de dados aqui. Aqui é o input, que é a pergunta que eu vou fazer, ou seja, essa pergunta que eu vou fazer, ele vai jogar aqui. Por que ele está jogando essa pergunta aqui? Porque lembra que eu falei para vocês que ele vai transformar isso daí, ele vai fazer o caminho reverso, ou seja, a pergunta que eu fiz, que é um texto, ele também vai transformar um número para procurar lá dentro. Ele está fazendo exatamente isso daqui. Ele vai ter que entrar, além da pergunta estar entrando aqui lá na frente, por isso que ela está em dois caminhos aqui, ó, depois a gente vai ver onde que está esse caminho aqui. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Além dela estar entrando, além da pergunta estar entrando lá no prompt, que a gente já está acostumado, ela também está entrando aqui, porque, como eu falei, lá no LLM vai entrar a pergunta e aquele trechinho do documento que a gente tem que extrair. E para extrair o trechinho do documento, é aqui, tá? Quando você colocou o documento, ele ficou aqui dentro, né? E daqui de dentro, ele extrai, esse aqui, ó, extrai o documento, que é isso que eu mostrei para vocês aqui. Daqui de dentro desse vetor, ele extrai só esse pedaço aqui, né? Aqui está tudo armazenado, porque ele transformou tudo em número, e está um monte de número aqui. Quando eu faço a perguntinha, eu falo, essa perguntinha tem mais a ver com esse documentozinho aqui.
Então, esse documentozinho é esse tracked chunks aqui, né? Ele sai aqui, ele é jogado aqui, lembra que eu falei para vocês que daí vai para o processamento do LLM, vai a pergunta que está aqui, e o documentozinho, o pequenininho, né, porque a gente só vai extrair um pedaço porque não cabe tudo lá, é esse contexto aqui. E aí ele vai processar e vai ter a saída aqui. Então, esse daqui é a aplicação, digamos, mais... uma das mais complexas que você pode fazer aqui. Você pegar um documento, onde que vai estar esse documento? Vai estar aqui no database, né? Os documentos aqui, collection, né? Eu não usei muito esse AstraDB aqui, eu usei mais o dos vetores aqui, eu conheço mais o Chroma aqui, que guarda em memória aqui. Mas, basicamente, é os documentos que você vai usar, né? Que vai ser quebrado em partes de acordo com essa regra de embeddings que tem aqui, que é aquela, como é que eu vou juntar, como é que eu vou transformar a palavra em texto, mais a entrada aqui que vai ser processada aqui, aqui o pedacinho do documento que saiu, aqui você junta o pedacinho do documento com a pergunta, aqui o LLM vai pegar esses dois, porque lembra, o LLM ele vai pegar na janela aqui, ó, ele vai pegar aqui e vai ter a pergunta e o pedacinho de documento que parece que está relacionado àquela pergunta. Pode falhar? Pode falhar, mas ele está procurando o pedacinho do documento que mais está parecido em termos numéricos, quando ele faz a busca, é uma busca de vetores. Em termos numéricos, é o mais parecido com aquilo que ele estava falando aqui. Então, a pergunta, o pedacinho de documento que parece que está ligado àquela pergunta, para o LLM processar e dar a resposta para vocês aqui, no finalzinho aqui. Então, essa aplicação é a aplicação mais complexa que vocês podem criar aqui, por enquanto, aqui nos exemplos do... Teve pergunta aí? Plínio, levanta a mão. Pode falar, Plínio. Pode perguntar, Plínio. A minha dúvida é o seguinte: existe erros na transformação do vetor em palavras de volta? E, por exemplo, assim, tudo bem, você mostrou aquelas coordenadas lá como se fosse uma matriz, né? Aquele Isso. número, para achar o parecido é mais fácil, o número é bem mais fácil de achar. Mas para fazer de volta, ou seja, resgatar o texto original, ele traz o original ou ele traz algo modificado, tipo simplificado, ou algo assim? Ele vai buscar exatamente esse trecho aqui, mas como é que ele faz isso? Né? Você viu, eu peguei transformei esses. Aí agora a gente está entrando em como é que funciona realmente a profundidade aqui. Eu transformo isso aqui em textos, desculpa, isso aqui já são textos. Eu transformo em matrizes como você viu aqui. Quando eu entro aqui, não vai dar exatamente isso aqui. Não vai dar exatamente isso aqui. Vai dar um negócio muito próximo disso aqui. O que é o muito próximo, né? Tem duas maneiras, ou tem até mais maneiras de você calcular o que é proximidade. Você tem a aproximação, agora eu vou começar a falar uma coisa. Tem a aproximação euclidiana, que é como assim, imagina ele no espaço ali, né? Como se fosse um vetor apontando no espaço ali, né? E tem um ponto no espaço. Euclidiana é a distância desse vetor aqui para esse vetor aqui, é como se fosse dois pontos no espaço. Qual é a distância entre esses dois pontos aqui? Vamos supor que você plotou num gráfico e a distância dele está em milímetros. A distância desses dois pontos aqui é 2 milímetros. Aí, para esse daqui é 4 milímetros. Para esse ponto aqui é 6 milímetros. Então, esse daqui é o mais perto. Ele vai trazer esse daqui para você. Né? Ou você também tem o que a gente fala aí o vetor tem o seno entre os vetores, né? Então você faz uma busca por cosseno, que é uma busca mais, eles dizem que é melhor. Você pega o que tem o menor cosseno, o cosseno, digamos, os vetores estão mais próximos ali. Você faz uma busca por cossenos ali. Em vez de você usar o ponto espacial euclidiano, a distância euclidiana, você usa cosseno. Ou seja, é isso que você falou, Plínio. Aqui não vai voltar exatamente esse número, ele vai voltar 1.1, 2.3, 5.0, aí ele vai comparar isso daqui, puta, tá mais parecido com esse daqui. Ele vai trazer esse daqui e vai transformar, obviamente, vai transformar esse daqui de volta nesse daqui. Então, não é exatamente o trecho. Oi, pode falar, é que eu não tô vendo vocês. Adorei sua explicação, tô adorando a aula, obrigado, antes de mais nada, mas assim,
minha pergunta é mais simples. Tudo bem, você está falando de coordenadas polares, por isso você está usando o cosseno e tudo mais, né? Mas a minha pergunta é tipo assim, é uma coisa que eu nunca tinha entendido direito como que esse negócio funcionava, e hoje você está me ajudando a pensar bastante, porque assim, se eu tenho um texto, mando ele processar, se eu pedir para ele reconstruir o texto inicial, ele não consegue, porque ele na verdade, é um processo de simplificação matemática. Mas, né? Aí então, você está falando dessa... Opa, desculpa. Você está falando dessa parte aqui. Aqui, tudo que a gente está fazendo é para jogar as coisas... Tudo isso que eu estou fazendo aqui é para jogar... e trabalhar dentro da janela de contexto, não é isso? Isso, é um pré-processamento. Então, até aqui, ó, em nenhum desses momentos aqui, eu usei o LLM. Isso aqui é tudo uma tecnologia para você cortar isso aqui em pedaços, transformar isso em vetores, gravar isso aqui no banco de dados e poder recuperar esses textos aqui. Então, você vai recuperar exatamente os textos que você colocou aqui, entendeu? Até aqui não teve... Eu nunca entrei no LLM. Todo esse processo aqui, eu nunca entrei no LLM aqui, ó. Pode ver. Aqui, ó, o splitter, eu quebrei o texto, o embeds é como é que eu transformo, o story é como é que eu gravo no vetor, depois eu tenho aqui como é que eu pego de volta isso aqui. Então, esse daqui, ele não entrou ainda no LLM, então, portanto, ele não vai sofrer modificação nenhuma. Você vai ter exatamente o livro de Harry Potter cortado em pedaços aqui, porque ainda não joguei no LLM. Aqui, quando eu jogo isso na janela de contexto, que é aqui, e peço para ele processar, aí sim, aí ele pode mudar ligeiramente o texto, né? É o que você falou. Se você pedir para ele falar exatamente como é que está no livro, pode ser que tenha alguma modificaçãozinha, porque ele está mudando as coisas aqui. Ô, Alexandre, posso colaborar um pouquinho? Ô, Plínio, eu acho que a sua colocação é muito boa. Eu acho que tu entendeu um problema fundamental dos RAGs. Tem vários problemas. O RAG, infelizmente, ele não é perfeito. Ele foi feito de uma forma... Tem várias gente discutindo sobre isso, né? Sobre como usar RAG. Inclusive, esse método de RAG que o Alexandre mostrou é o mais comum, mas existem outros que estão tentando ser feitos, que usam mais formas, porque justamente na hora de eu querer copiar, por exemplo, eu quero que ele fale exatamente um trecho do livro, como ele está separando tudo, depende aí se o trecho está na outra parte, ele se perde. Ou, por exemplo, se eu pedir para ele, eu quero que você faça um resumo de toda a jornada do Harry Potter usando o RAG. Talvez ele não consiga tão bem. Ele vai pegar só alguns trechos do livro, ele não vai ter capacidade de pegar o livro inteiro e botar, porque justamente tem janela de contexto lá. Então ele pode se confundir ainda, pegar partes repetidas. Então o RAG não é perfeito de forma alguma, assim. Ele é a melhor forma que a gente descobriu até o momento. Ele é muito bom para várias coisas, mas ele tem uma série de falhas que tem muita gente discutindo a respeito. Então, deixa eu aproveitar isso aí que você falou também, porque é o seguinte, por exemplo, uma das dificuldades que eu estou tendo com a questão de fazer resumos é que ele não entende o texto, ele não está fazendo direito resumos. Por exemplo, o RAG ele é uma metodologia de simplificação para eu não gastar muito processamento, para eu ser mais rápido, para eu chegar nas respostas melhor, né? A gente tem que sempre lembrar... Traduzindo assim para o português bem técnico, é gambiarra. O RAG é uma gambiarra. Gostei da definição. Gostei, obrigado, pessoal. Eu continuo, Alexandre, estou adorando a aula, manda bala. Não, então, exatamente. Se você conseguir colocar tudo aqui, é muito melhor. Mas o que a gente está fazendo é que não cabe tudo, é o que o Leandro falou, é uma gambiarra. A gente corta isso aqui em pedacinhos, né? Para ele poder processar. Na verdade, o que a gente fez é pegar esse grandão, cortar em pedacinhos para poder caber aqui dentro. É isso que a gente fez até agora. Mas, Plínio, eu achei que você foi bem inteligente tentar entender exatamente como funciona, porque tem os limites. Então, por exemplo, quando é RAG, ele realmente não é feito para fazer o resumo de tudo. Ele é feito para extrair algumas informações. Então, por exemplo, quando tu for organizar o material, às vezes vale a pena fazer em estilo pergunta-resposta, por exemplo. Os FAQs. Aí tu pode usar as próprias IAs, né, o ChatGPT, o Gemini, para criar as FAQs para você avalia e põe em RAG. Aí fica muito mais fácil para ele entender, porque você faz uma pergunta, ele vai procurar uma pergunta similar, né? Então, quantos que tá o frete, sei lá. Aí ele tá lá, o frete vai ser tantos. Ele vai pegar fazer aquela consulta e vai ser fácil achar a resposta, porque tá logo ali pertinho. Então ele vai catar aqueles dois momentos e vai poder entregar muito mais fácil e rapidamente do que se tu pedir um resumo de várias coisas. Por isso que é muito bom entender para onde usar o RAG e como usá-lo.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu primeiro mando o ChatGPT fazer um FAQ para mim. A partir desse FAQ, eu jogo para o RAG para aí sim fazer um resumo, é isso? Pode ser uma alternativa, entende? Eu tô pensando, é uma alternativa, mas para resumo de. Assim, só voltando. O RAG não é feito para fazer resumo de grandes textos. Não. Não é feito. Então, assim, tem o Gemini, por exemplo, que tem agora 2 milhões de parâmetros de tokens, de janela de contexto. Espera, errei. Tem uma janela de contexto de 2 milhões de tokens. Aí sim, ele é um pouco mais capaz de fazer resumos de coisas grandes. Porém, mesmo assim, há estudos falando que quando a janela de contexto é muito grande, com mais de 1 milhão de parâmetros, ele começa a se confundir às vezes também. Então, depende do que for, ele não vai conseguir achar. Entende? Eu tenho que tomar muito cuidado em entender qual ferramenta é usada para quê e como extrair o melhor resultado dela. Exatamente. Porque isso que você está falando, Plínio, quando você fala assim, eu peguei, dividi o texto e joguei aqui. Quando você pergunta aqui, faz um resumo, ele vai pegar esse faz um resumo, o que está mais perto de faz um resumo nesses textos aqui? Fala nada, né? Porque aqui é um pedaço do Harry Potter, aqui é um pedaço do Harry Potter, né? Então, não foi feito para fazer o resumo de tudo isso aqui. Você teria que pegar, quebrar isso aqui em pedaço e depois, aí você está mudando a forma do Haga. Aí vai ser o Hag Plínio. Né? Você vai ter que pegar esse pedaço para poder resumir, mais esse pedaço para poder resumir, mais esse pedaço para poder resumir. Então, deixa eu já colocar aqui um projeto meu, pessoal, né? Assim, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero criar, usando o Langflow, aí uma forma de fazer um resumo. Né? Então, eu não vou usar RAG, eu não vou usar vetores, eu não vou usar embedding. Mas pode ser que você use o splitter aqui, quebrar em pequenos pedaços para poder contexto. Resumir, para poder caber aqui para você. Obviamente, é o que o Leonel falou, tem janelas de contexto de 1 milhão de tokens, quer dizer, cabe muitos livros aí. Né? Uhum. Então, você tem que ver qual LLM você vai usar, né? E dependendo do LLM, você vai ter que quebrar em pedaços os textos para pedir resumos parciais aqui. Resume essa primeira parte, segunda parte, resume a terceira parte. Não essa tecnologia do RAG. Essa tecnologia do RAG aqui, que a gente está mostrando aqui, que é a mais complexa ali. Por isso, eu escolhi isso aqui para mostrar, porque aqui, se você vê no Langflow aqui... ui, caramba. Peraí que ele me desconectou por... são as ferramentas que estão lá, na verdade, né? Eu quis explicar o que é aquele banco de dados de vetores. Era aí que ele deu timeout aqui. Eu quis explicar o que são esse banco de dados de vetores. Então, vamos aproveitando aqui a sua pergunta, Primo. Vou mostrar as ferramentas que tem aqui. Também já deu Uma coisa que eu vi aí agora no que você fez, assim, é melhor eu me conectar como minha conta do Google ou como minha conta do GitHub? Acho que eu me conectei com a do Google, se não me engano. Você clicou no GitHub agora. É? então é porque eu também me conectei com o GitHub por causa do coisa ali. Mas a minha do Google é do GitHub, então é a mesma. Mas, aí eu já estou pensando. Desculpa te Oi. interromper, eu estou pensando no projeto aí, na competição, né? Ele pede que a gente se conecte via GitHub, né? Então, assim, no fundo é para a gente poder compartilhar esse projeto no GitHub com eles, não é isso? Isso. Para você poder compartilhar com eles. Tá. Mas aqui, aproveitando a sua pergunta, Plínio, então, por que eu quis mostrar esse exemplo aqui, que é um dos mais completos aqui? Porque tem todos os componentes aqui, ó. Você tem aqui a parte de input, output, vou ter os modelos, que a gente já falou um pouquinho, que tem o OpenAI aqui, que é o mais usado, mas tem aí o Llama e outros modelos aqui, né? Cadê o Cláudio aqui? Deveria ter o Cláudio aqui. O Anthropic é Cláudio? Bom, tem todos os modelos aqui, tem os vetores, né? Que como é que você armazena e tira as informações. No caso aqui, ele está usando esse Astra aqui para armazenar e para pegar a resposta aqui. Tem os modelos de embeddings, que é o que eu falei, como você transforma o texto em vetores. Você tem que falar para ele aqui como é que você vai transformar o texto em vetores, o texto em vetores aqui para ele poder guardar de uma maneira certa. E tem esses helpers aqui. Aqui está um pouquinho diferente do... Ah, tá.
Tá um pouquinho diferente do Python aqui, ele deve ter jogado no Advanced aqui. Ah, tá aqui no Advanced, ó. Text Splitters aqui, ó. Aqui você pode fazer aquilo que a gente tá falando, você quebrar o texto em pedaços. Vamos puxar isso aqui, só para a gente ver uma carinha dele aqui, ó. Aqui, ó, ele vai pegar um texto qualquer e vai cortar em pedaços de 1000 tokens com overlap de 200 tokens, ou seja, desses 1000, 200 aqui é do token anterior, 200 é do pedaço anterior e 200 é do pedaço da frente ali. Então, ele quebra aquele texto, o livro do Harry Potter, você pode quebrar em pedaços de 1000 palavras, por exemplo, aqui. É isso como você vai dividir aqui. Então, ele mostra aqui. Então, o mais importante, você tem diversas ferramentas, no meu do Python aparece lá em cima, mas aqui apareceu no coisa aqui. Você tem diversas ferramentas aqui para você usar no projeto. São ferramentas mais avançadas, algumas vocês até conhecem, a partir de agents, né, que são os agentes, né, que você define mais ou menos qual que é o perfil do agente. Ah, você é um analista jurídico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é um agente. Você pode usar essas ferramentas aqui, por exemplo, busca na internet, você pode usar busca em diretório, você pode usar essa função, essa ferramenta de função matemática, você define os agentes aqui, você pode fazer colocar um seguido do outro aqui, que é o que eles chamam de chains aqui, que é as conexões entre um. Então, encadeamento, né? Encadeamento, exatamente, estava procurando essa palavra aí. A parte de memória, a parte de retrievers, outras ferramentas, que aqui começa a entrar mais Python, tem algumas coisas mais complicadas para quem, né, não sabe programar aqui, né? Mas tem ferramentas aqui e tem ferramentas aqui, os helpers aqui, ó. Você combinar textos, né? Você criar IDs, isso aqui possivelmente vocês vão usar pouco aqui, a não ser que vocês sejam programadores aqui. Mas tem aqui outras ferramentas, e tem também essa parte muito importante, que são como é que você adquire os dados. Isso aqui é bem importante, porque você pode trazer os dados, porque aqui a gente está colocando os dados que está vindo do input do chat. Mas poderia vir de um arquivo aqui. Por exemplo, vamos pegar um arquivo aqui, vamos supor que você tenha todas as edições da Veja, por exemplo, ali. Então, está tudo em texto aqui. Então, é um arquivo gigantesco que você tem de texto. Então, você não vai copiar e colar aqui no ChatGPT, já está aqui no arquivo, você só vai carregar esse arquivo, aí você vai poder fazer tudo aquilo que a gente falou, você vai poder jogar esses arquivos aqui, você vai poder, por exemplo, né? Eu vou jogar aqui bem mais baixo para a gente não confundir com aqui. Você vai poder pegar todos esses arquivos aqui, quebrar em pedaços, quebrar esse texto em pedaços aqui, né? Vamos ver se ele aceita aqui. Olha, ele aceita. Então, vamos supor que tem um arquivo de texto gigantesco com todas as edições da Veja. Você vai poder quebrar ele em pedaços aqui, ou seja, esse daqui é um splitter que vai pegar a cada mil palavras, ele vai criar um daqueles documentinhos, cadê? Cada 1000 palavras ele vai criar um documentinho desse aqui, né? Com 200 de overlap, ou seja, ele meio que está cruzando com o arquivo anterior, ou seja, se eu fosse desenhar aqui, ele tá fazendo isso aqui, ó. Deixa eu quebrar isso aqui, desorganizar aqui, desagrupar. Ele está fazendo isso, em vez de ele quebrar em pedaços exatos, ele está meio que sobrepondo esses dois aqui. Então, esse trechinho aqui é o mesmo desse trechinho aqui em comum aqui. Então, ele está fazendo um overlap aqui dos textos aqui. E isso daqui, depois eu vou ter que usar os embed, a mesma coisa aqui, ó. Eu vou jogar no... Oi? Desculpa, estou me ligando aqui. Você vai jogar no banco de dados, mas daí você vai ter que fazer os embeddings aqui, você tem que transformar esses textinhos, que até aqui foi texto, você tem que transformar esse textinho em números para poder jogar no banco de dados aqui, que é a mesma coisa que ele fez aqui embaixo, aqui, ó. Ele jogou os embeddings aqui e jogou os textos quebrados aqui. Então, você vai poder fazer isso daqui e guardar essas informações. Então, aqui você tem os textos splitters, o que mais você tem aqui?
no data, né? Cadê? Tava o data aqui. Data. URL, você vai poder buscar uma URL aqui. Então, vamos supor aqui que eu quero pegar, sei lá, uma URL que tem todas as FAQs de um determinado empresa ali. Você vai poder pegar o URL aqui e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? Eu quero pegar essa URL, vamos supor que na URL vai ter um texto gigantesco com FAQ aqui. Eu vou pegar aquela URL aqui e jogar no input aqui, né? Deixa eu apagar essa aqui, essa pin de cima aqui. Caramba, tô ruim disso aqui. O suporte 01 levantou a mão. Não sei se foi um erro de novo ou ele quer o suporte 01 quer falar. É um robô? Suporte 01 é um robô? Fale aí, suporte. Tá, acho que tá sem microfone. Se você conseguir ligar o seu microfone, você fala com a gente. Tá bom, tá bom. Também isso aqui, ó, o API Request, né? Você pode buscar numa API alguma coisa, né? Um serviço lá. Vamos supor que você tem uma API que vai lá, busca, sei lá, temperatura num determinado lugar. Você pode usar uma API Request. Ou seja, você tem várias. Oi. Aê, o Anderson conseguiu falar finalmente. Parabéns, Anderson. É nóis. É nóis. Ô, Alexandre, obrigado pela aula aí, primeiramente, parabéns. E uma dúvida, nesse instante básico aqui, o banco de dados tem um limite, dando em cima daquele exemplo que você deu, eu tenho lá a coleção da Veja. E deve existir um limite nesse banco de dados, é uma questão de ser versão paga e versão free do Langflow. Exatamente. Então, o banco de dados, né? Obviamente, quanto maior a quantidade de dados, vai exigir uma versão paga. É o Turcão que está falando aí? Pô, é o Turcão, pô. É o próprio. Pô, somos um colega, cara. Não se preocupe, gente. Tá em casa, colegão aqui. Fala aí, Turcão. Não, então, é pago. Não tem jeito, não. É pago. Esses daí, os maiores bancos de dados são pagos. Cadê aqui Mas, ô, Turcão, é assim, ó, os bancos de dados são pagos, mas eles são feitos para muitos dados. Muitos dados. Tu põe muito giga de texto, 1 giga de texto, olha quantos que dá de texto, é muita coisa. E é bem baratinho, assim, sinceramente. Assim, Então tem o Pinecone, por exemplo, é um sistema que tem um negócio bem legal na base de dados. Tem o próprio AstaDB, que eu não conhecia, mas é o desse do Langflow, e parece legal pra caramba. Inclusive, ele é bem integrado aqui dentro. Tem algumas possibilidades. Então não é tão caro, não. O Chrome, ele usa a própria memória do computador. O Face, que é do Facebook, eu acho que ele também usa o seu próprio computador, porque eu estava usando uma vez o Face aqui. Tá vendo esse folder path aqui? Ele cria aqui, se eu puser aqui d2./temp aqui, ele vai criar aqui no meu computador aqui o banco de dados. Ele cria no seu local. Um banco local. Ele cria no banco local, como se fosse o SQLite lá, que você cria localmente, né? Então, mas, obviamente, se você vai ter coisas gigantes, né? Por exemplo, o Redis já é pago, você conhece bem o Redis, né? Que é o banco de dados de memória, alguma coisa vai ser paga ali, né? Então, dá para usar as coisas gratuitas? Pro desafio aí, a gente vai usar as coisas gratuitas, obviamente, né? Ou localmente aqui, tipo fez aqui, que você usa localmente aqui o banco de dados. Ele cria no seu próprio computador aqui. Mas, assim, se você for usar num projeto gigantesco que tem muito, aí não tem jeito, vai ter que usar alguma coisa paga aí. E as opções estão aqui. Oi. Seria legal falar para eles, lá no prompt, no componente prompt, como criar novos variáveis. No componente prompt? Isso. Cadê? Peraí, caramba. É o Valério aqui, eu tava com a mão levantada. Por exemplo, eu tenho um experimento, né, que eu tô querendo fazer ali, de ele fazer o controle, tipo, de um banco de dados, tipo, da empresa mesmo, onde tem vendas, vendedores, todo uma questão de vários parâmetros, né? O ponto é que tem, por exemplo, assim, no mês tem 300 mil vendas, então eu vou ter um número muito grande de dados ali para enviar para ele. Mesmo resumindo já alguma coisa, com o RAG ali, a questão de, por exemplo, índice da tabela,
como que eu vou enviar isso? Tu tem uma ideia de como que isso aí seria mais interessante? Muito possivelmente você vai. Bom, aí eu não sei como você vai coletar esse dado aí. Você pode coletar esse dado através de uma API, que nem a gente estava falando aqui, né? Você tem esse dado em algum lugar, ou se você já tiver os dados armazenados em algum lugar, né? Por exemplo, numa tabela, numa CSV, você vai usar o file aqui para pegar esses dados aí. E aí, aqui ele carrega completo tudo para você. Mas aí você vai ter que fazer aquilo que a gente estava falando. Você vai ter que quebrar esses dados em pedaços, né? Mas seria mais interessante, por exemplo, um documento JSON, assim, dizendo, vendedor, venda, cidade, valor, ou seria mais interessante, por exemplo, eu enviar um arquivo SQL, por exemplo, montadinho direitinho, tipo, só com um índice só, por exemplo, para economizar tokens? Eu acho que ele vai trabalhar melhor com a tabela mesmo, com a tabela aberta, do que com SQL. Uhum. Você queria abrir já direto aqui um banco de dados, né? Mas aqui o Langflow ele é limitado no tipo de entradas que você tem, tá? Uhum. Você teria que fazer alguma coisa à parte para processar isso aí, porque o Langflow ele foi muito pensado para você pegar diretamente os textos aqui. Então, é um arquivo CSV, um diretório que tem um monte de coisa de texto. Então, ele não vai pegar qualquer tipo de entrada de dados, tá? Mais pensado para texto, tá? Ou transformado em texto por alguma API que você criou. Então, muito dificilmente você vai pegar lá um arquivo SQL e jogar aqui dentro, tá? Mas ser mais uma tabela CSV ali. Seria mais interessante, tipo, um JSON, né, vindo de uma API request ali, ou uma tabela, tipo, texto mesmo, assim, tudo só palavras, colunas, tipo um arquivo CSV separado por vírgula. Ele trabalha, por ser uma linguagem que entende melhor JSON, ele trabalha melhor com JSON do que com tabela. Então, se você conseguir jogar com JSON, é melhor. Porque ele entende melhor JSON, digamos assim, né? Mas poderia ser uma tabela também. A gente já fez experiências aí, o ChatGPT entende as tabelas também. Mas assim, chutando, minha experiência é que é melhor com JSON. Entendi. Obrigado. Alguém levantou a mão aí? Eu não estou vendo. Tem o Diego. Só para falar, tem os agentes específicos para leitura de CSV também. Então, às vezes... Tem. Ó, aliás, eu tinha mostrado aqui embaixo. Cadê os agentes aqui? Aí pode falar depois disso aí, pode falar, Diego, tá? Só de ele mostrar aí, já pode falar. Pode falar aqui, ó, Advanced Agents, ó. Olha só aqui, quem perguntou aí, ó, tem um SQL Agent aqui, ó. Já tem aqui um agente para capturar coisa de coisa de SQL. CSV, ó, agente de JSON. Já tem os agentes prontos aqui. Ó, beleza, já tá pronto aqui, gente. Pode ser em JSON, pode ser em CSV, aqui, ou, pelo visto aqui, ele captura direto aqui no SQL. Você pode fazer experiência e ver qual que ele se comporta melhor aí. Perfeito, então. Depois eu trago novidade lá no grupo dele. Beleza. Qual que era a outra dúvida? Desculpa. Opa, boa noite, tudo bem? Muito boa a explicação, hein? Realmente, só clareou mais algumas coisas. Eu andei pesquisando onde eu trabalho, infelizmente o banco é Oracle, e eu andei pesquisando na internet, o projeto não tem integração nenhuma com ele. Então vou ter que fazer uma limpeza dos dados e jogar para um outro banco que ele identifica, né? Ele consegue fazer a leitura, né? Só que é o seguinte, só que a minha dificuldade é o seguinte, hoje, tanto chat GPT, qualquer outro tipo de chat, eu faço perguntas relacionadas ao trabalho lá, que é a parte de saúde, e ele delira muito. Mesmo fazendo bem assim, certinho, para tentar, ele algumas vezes delira. Eu consigo treinar ele, criar com o próprio banco de dados, treinar a máquina ali, criar só assunto específico, saúde e tal, sem... Sim, você consegue treinar. Eu acho que aqui no Langflow, eu não lembro de ter visto a parte de treino aqui, mas você tem ferramentas, por exemplo, aqui, ó. Eu vou abrir aqui.
uma ferramenta, Predbase, ó. Esse Predbase aqui é justamente para você fazer treinamento de modelos aqui, né? É uma plataforma, você tem a parte gratuita também aqui, mas é justamente para você fazer o treinamento de modelos aqui. Então, o que que é o treinamento do modelo? Você escolhe um modelo, sei lá, o Llama 3, por exemplo. Aí você manda o que seria um conjunto de respostas, digamos assim. Vamos supor que você queira treinar esse modelo aqui, esse Llama 3, para fazer resumo, vai. Eu quero que ele faça resumos para mim. Aí você manda para ele alguns exemplos de como que você quer que o resumo, ou seja, você vai mandar um texto e o resumo que ele fez, um texto e um resumo que você quer, um texto e um resumo que você quer. Vamos supor que você tem um determinado estilo de resumo e você quer que comece a responder igual ao seu estilo. Então você vai ter lá um texto e uma frase resumindo no seu estilo. Um texto e uma frase resumindo. Esse é o conjunto de treino dele. Você vai jogar esses dois, ele vai refinar o modelo, e o modelo que sair, você vai conseguir puxar por aqui, pelo Predbase, ele se transforma num modelo como se fosse você estivesse acessando direto o ChatGPT, o OpenAI lá, né? O API do OpenAI, só que com o seu modelo que você treinou. O modelo que você falou assim, ó, eu quero que esse resumo saia desse aqui que é do meu jeito. Esse resumo saia... Você treinou daquele jeito, ele rodou, treinou, aí ele virou o seu modelo. Então, o Llama 3 lá, ele se adaptou para pegar o seu estilo. Isso que é o que a gente fala de fine tuning, né? É você pegar um modelo e transformar do jeito que você quer. O fine tuning é muito difícil de fazer no computador, dependendo porque tem várias formas de treinar. São 70 bilhões de parâmetros em alguns modelos. Então, se você rodar isso aí para você treinar no seu micro, é demorado, né? Fica um negócio rodando ali, talvez, dependendo do computador, talvez nem chegue no treino final. Mas aqui no Predbase, você faz isso daí, eles têm um maior poder computacional, né? Então, eles fazem esse treino para você, né? E eles devem usar uma técnica, essa LoRa, que é uma técnica de fine tuning, né? Tem outra que se chama, acho que é F-LoRa, uma que é muito mais rápida, né? Mas no caso aqui, essa LoRa aqui, já acho que é suficientemente rápida aqui, usando o Predbase. Então, por exemplo, isso que você falou não está lá no Langflow, mas é uma maneira de usar, por exemplo, o Predbase para fazer esses treinos aí, né? Depois você dá uma lidinha na né? Dá para usar, tipo, depois que tu treina o modelo, tu pode isso, você pode usar. Aí você pode subir ele no Hugging Face ou na Vertex joga o modelo lá dentro, então. Aí depois aí tem um componente lá de pegar modelos do Vertex AI, por exemplo. Isso, sobe o modelo do Vertex AI e aí pega o componente ali. Ou no Hugging Face e tal. Então é possível. Só que eu acredito que o treinamento seja não tão complexo assim, porque é uma evolução. Quando o médico digita em campo livre ou qualquer outra equipe da parte da saúde, né? E eu preciso fazer uma codificação, que é o CID, né? Que é o Cadastro Internacional de Doenças. Então, eu preciso classificar tudo que está dentro das evoluções que o método digitou. É um desafio. A gente pegou pedaços assim e não deu certo, né? Então, provavelmente vai ter que ensinar certinho como é o cada CID, com cada modelo de evolução, para ele conseguir identificar. Seria mais ou menos isso, né? Ô, Diego, como para te inspirar, se é difícil, é mais legal. Porque se é difícil, pouca gente tá fazendo. Então, se tu conseguir fazer lá um monte de coisa, juntar os dados, arrumar, e a coisa der certo, tem grande chance de ganhar ou ficar bem cotado na competição, porque é difícil. Uhum. Isso tudo que a gente está fazendo aqui é o básico, então não adianta apresentar isso que a gente está fazendo aqui, porque inclusive são os exemplos, né? Mas isso que o Leonardo falou é isso aqui, né, Leonardo? Você tem aqui o modelo da Hugging Face aqui, né? Você pode escolher o modelo aqui, deve ter algum modelo lá que você pode subir no Hugging Face e puxar aqui, né? Isso, aí tu põe sua API e o nome do modelo que você botou lá, tipo, é modelo Unimed Diego Prado. Aí tu põe lá tal, aí vai catar esse modelo que tu treinou. Aí tu faz todo o resto igual, sabe? Lê o caminho, as coisas todas, mas conecta no teu modelo final. Eu acho que já anotei aqui. Já anotei aqui, já vou dar uma estudada nisso também. Eu queria colaborar com mais um negocinho, Alexandre. Pode ir.
Vai, até te por favor. passo aqui. Onde? Tá, eu posso Aqui? fazer ou eu posso pedir para você fazer? Não, pô, vamos lá. Seguinte, vai no prompt, no componente de prompt. Você tinha falado, né, do prompt aqui, cadê? Você sabe o que eu tô falando já, né? Você quer Seguinte, criar olha uma só. variável ali, né? Isso. Porque, sabe, tu quer explicar? Explica, por favor. Eu conheço as variáveis que já tem pronta aqui, né? Que é o user input, né? Que acho que putz, agora eu vou Não, esquecer. peraí, então, deixa eu passar a tela para mim rapidinho, deixa eu mostrar Tá bom, uma ideia. então vou colocar aqui. Mas basicamente esse daqui, ó. Prompt variables, né? Que você vai mostrar, né? Cadê? Isso. Peraí, blá, blá, blá. Vamos lá, colaborativo. Agora o Leonan também vai poder explicar alguma coisa pra gente aí. Mas rapidinho, depois já volto para você. Sua aula tá ótima, tá? Tu explicou várias coisas de uma forma que eu não explicaria. Tipo, eu não conseguiria explicar, né? Foi bem melhor. Isso que eu quis dizer. Seguinte, olha só que legal. Aqui no prompt, inicialmente, deixa eu só botar aqui como ele tá. Prompt. Inicialmente ele é só uma barrinha só. Aqui. Só que ele é muito limitado, então você pode escrever coisas nele aqui, que eu escrever, você é um assistente, sei lá. Check and save. Só que daí na hora de conectar as coisas, tudo que eu for conectar vai ser aqui nesse mesmo lugar. Então, por exemplo, se eu for botar o input, alguma entrada. Pera, deixa eu botar para fora aqui, que nem o Alexandre fez. Gostei dessa ideia. Deixa eu aqui para frente, né? Se eu tiver um texto de input aqui, como ele falou, né? Que é o comecinho de todo É um chat input, né? chat input, e eu conectar ele, por exemplo, aqui no template, acabou o meu template. O que eu falar vai ser substituído aqui. Então, nos exemplos que ele já mandou, já estava feito. Mas só para mostrar. Se eu escrever aqui qualquer coisa, eu botar aqui, por exemplo, entre chaves, botar entrada de texto. É só botar tudo coladinho, né? Porque entrada de texto. E der um check and save, ele cria uma variável aqui embaixo. Aí eu posso conectar, por exemplo, a entrada do chat como entrada de texto. E o template eu posso botar outra coisa. Isso aqui eu posso botar várias coisas. Então, responda a pergunta do usuário. Daí aqui eu posso desenhar como é, né? Usuário. Entrada de texto. Então, é uma lógica de programação básica. Em Python tem esse caminho, só que não é tão de linguagem natural. Aqui eu posso escrever de linguagem natural. Aí eu posso resposta e ele vai responder. Mas meio que o que o Alexandre já mostrou pra gente, mas a gente pode construir isso aqui. E aí o legal é que eu posso ter várias entradas. Cada vez que eu botar alguma coisa entre chaves, contexto, memória, qualquer coisa que eu botar entre chaves, vai virar automaticamente uma variável aqui para eu conectar coisas. E aí que pode ser a sacada para criar várias coisas do banco de dados, por exemplo. A gente tem que ver as criações. Eu vou apagar aqui, vou mostrar um exemplo que tem aqui no exemplo deles mesmo. Que, por exemplo, põe o URL 1, 2 e uma entrada de texto aqui. Cada uma está conectada em um lugar. Ó. Instruções, está em instruções. O URL1 vai na referência 1 e o URL2 é referência 2. Então o usuário pode preencher essas caixinhas aqui, botar 2 sites, por exemplo, e lá no prompt ele organizou. Ó, referência 1, aí põe a variável 1. Referência 2, variável 2. E aí eu poderia fazer várias coisas. Por exemplo, nas instruções, eu poderia ter um artigo aqui sobre, sei lá, sobre uma doença, e aqui um artigo falando sobre outra. Não, aqui falando sobre uma cura de uma doença, aqui falando sobre outro tipo de cura de uma doença, diferentes. E as instruções eu poderia botar, compare os dois artigos e faça uma relação entre as duas e diz qual é a melhor cura, sei lá. E aí ele poderia pegar uma referência 1 e 2. Ou não, né? Ou ele vai somando. Então, isso eu posso criar essa lógica, e ainda uma ideia simples, e aí eu posso botando em várias variáveis. E aqui Essa é nós uma estamos usando boa, desse hein? jeito. Mas depois eu posso conectar isso em caixinhas, né? Depois o cara vai lá num site de cadastro, por exemplo, e põe o seu nome, endereço e tal. Aí tu pode botar aqui, tipo, aqui é o nome, nome. Aí vai para um lugar bonitinho. Então aqui na referência 1, aqui, ó, o nome do usuário está em referência 1. Ou então está em 2 pontos, referência. O endereço está em referência 2. Sei lá, eu podia arrumar de outro jeito também, né?
Aí na instrução tá, entenda quem é o usuário e usa essas informações para conversar com ele. Aí a pessoa cadastra, entra aqui, dá as informações e vai embora. São formas de usar a ferramenta do chat para aprimorar ela. Só queria dar essa colaboraçãozinha. E o legal é que isso pode ser usado em vários outros lugares. Esse negócio de criar variáveis para criar coisas mais complexas. Então pode voltar aí, Alexandre. Vou até parar de compartilhar minha tela. Acho que já deu 1h40, eu só vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui, eu vou rodar esse mesmo. Peraí, cadê aqui, ó? É que eu não estou achando aqui a nossa reunião. Ah, tá aqui, achei. Achei reunião, tela cheia, tá? Compartilhar. Beleza. Eu vou mostrar só aqui essa mesma aplicação rodando no coisa ali, no Python, porque aqui acho que tem pessoas de todos os níveis, né? Eu acho que tem o pessoal mais que não programa e tem o pessoal que programa, né? Então eu vou pegar uma aplicação aqui. Isso aqui é o VS Code, para quem programa, todo mundo já sabe o que é, né? Vou pegar aqui o Langflow aqui, ó. Se vocês instalarem o Langflow, é isso aqui que vai aparecer para vocês aqui. Deixa eu só acionar isso aqui. Eu só queria mostrar mais um antes da gente encerrar, porque tá ficando tarde aí, o pessoal tem gente que vai desmaiar ele antes da janta. Aqui em Python, a gente cria um ambiente virtual para Python e roda o Langflow aqui. Python, semi, Langflow. Não se assuste aí quem não trabalha, mas basicamente o que é? Eu instalei localmente o Langflow na máquina, né? E agora eu vou rodar o Langflow. Vocês vão ver que vai ser a mesma interface que vai surgir aqui. Um pouquinho diferente, na verdade eu andei com duas, é um pouquinho diferente, né? Alguém levantou a mão aí? Pode perguntar. Oi, Alexandre. Oi. Tem uma versão, qual a versão mínima do Python para poder rodar o Langflow, você sabe? Cara, eu tô rodando com 3.10. Eu acho que a versão mínima, eu acho que é o 3.10. Ah, tá legal. É melhor atualizar, então. Legal. Você tá com o 3.8. Dá uma olhada lá no site lá, mas eu acho que eles pedem o 3.10, se não me engano. Tá legal, obrigado. Aqui, ó, ele tá rodando, ele cria essa janelinha aqui pra gente aqui. Então, se eu for aqui, vai aparecer exatamente a mesma coisa. Ele demora um pouquinho aqui, que ele ainda tá carregando o serviço aqui, eu tenho que ficar tentando aqui. Ele vai criar exatamente a mesma interface que a gente estava vendo lá. É um pouquinho diferente, eu dei uma olhada, é um pouquinho diferente, tem umas coisas que estão no lugar, mas a maioria está parecida aqui. Ele demora um pouquinho para carregar aqui, gente, não se preocupe, é isso mesmo. Eu fico testando aqui, uma hora ele entra aqui. Hoje ele resolveu não entrar aqui, né? Caramba. Vamos lá. Ó, esse endereço aqui é da minha máquina, tá, gente? Agora ele está carregando. Tá vendo que a interface é muitíssimo parecida, né? Ele tem umas coisinhas diferentes, por exemplo, aquela parte dos helpers, alguma parte do texto explique que estava aqui, vocês viram que o outro estava no advanced ali, mas aqui, o que eu queria mostrar nessa interface aqui, porque lá acho que do site eu não tinha visto. Aqui, ó, embaixo, você pode pegar o código em Python do que a gente construiu ali. A API, para você você construiu isso aqui, está rodando, né? Você pode pegar pela API aqui, ó. Você pode rodar nessa API aqui. Na verdade, a máquina deveria estar rodando, como está rodando aqui para mim. Se eu fizer essa chamada de API aqui, ele está vindo na minha máquina aqui para pegar o resultado aqui. Então, eu estou rodando
isso daqui na minha máquina. Quando vocês forem fazer na competição... Leonan, você sabe se essa API está disponível lá naquele que a gente estava vendo, no site lá? A gente consegue pegar e executar nos sites aí deles? Linkflow? Do Langflow. Ele tem Porque a API. tem API ali, eu procurei lá, não achei, porque aqui é bem mais fácil, tá aqui do ladinho aqui, ó. Pum, eu venho aqui, tá a API aqui, ó. Pum, pum, pum. Lá no site eu não vi, não. Tem também, tem também. Tem também? Então mostra aí, Pedro. Pode Mostra aí. exportar, pelo que eu vi ali, só não sei exatamente onde é, mas tem um lugar onde tu exporta e tu pode pegar todo o link, todo o teu RAG, tu pode copiar o código dele todo em Python. Tá escondido, né? Porque, ó, eu vou diminuir aqui o tamanho. Tá vendo? O meu tava aqui do lado aqui, era facinho de pegar. E aí eu procurei aqui, eu falei, caramba, não tá essa, Peraí, eu essa já API. achei também essa opção antes, mas tem essa opção, tá? Pra não estar no mesmo lugar, mas tem sim. Tem, né? Eu também achei que deveria ter, mas eu não estava achando. Eu dei uma procurada rápida. E eu estou mais acostumado com outra interface. Tem uma Mas chavinha ali em cima, tem uma chavinha ali, ó. Você clicou nela? é para criar uma. Pode ser, né? Para criar uma API aqui para você. Mas ele não dá, não indica ele não indica a URL, né? O endpoint. Aqui. Mas eu vi algum lugar na documentação que dá para fazer, tá? Mas, cara, eu acho que realmente a gente tem que encerrar. Tá dando 9 horas, né? A galera tá aqui, legal. A gente pode fazer mais vezes se a galera quiser. Eu achei que foi bem maneiro. Eu também aprendi algumas coisas. E a galera pode, né? A galera que tá aqui é bem empenhada. Depois a gente pode testar coisas. Então, vocês estão testando aí na internet aí, testem coisas, sobem um print screen lá pra gente no grupo, vão trocando ideias, vão se ajudando, sabe? Uma forma da gente aprender é ensinando um aos outros. Então, acho que a gente pode realmente terminar. Obrigado, Alexandre. Porra, de graça essa aula, velho. Dá, gente, Caraca, pode hein? ajudar. Que Na verdade, privilégio, eu aprendo mais do que vocês aí, porque vocês vão me dando a pergunta, eu vou ter que pouco. O Plínio faz uma pergunta, ele já suscitou algumas coisas lá. Por exemplo, o RAG não é muito bom para você cruzar informações em trechos diferentes ali, quando ele quebra ali. Então, essa pergunta, eu falei, putz, aí eu já vi em algum lugar uma resposta, uma solução para isso aí. Eu tenho que tentar lembrar isso aí. Então, eu aprendo mais do que vocês aqui, quando eu estou respondendo as perguntas aqui. Traz a resposta para nós, que é importante. Eu estou trabalhando nos projetos com RAG aí, sempre tem uma falha. RAG nunca é perfeito. Então, se souber forma de deixar ele mais perfeito, bora trabalhar. Tem uma plataforma que chama Llama Index, né? Que eles estavam justamente descrevendo esses problemas do RAG ali. Ele começa falando assim: qual que é o problema do RAG? Quando você tem as informações separadas, você não consegue cruzar as informações. Se você tem uma pergunta que não é uma busca nos trechos, como é que você faz para você poder. Então, ele cria maneiras de você juntar os pedaços com resumos do contexto inteiro. É bem mais complicado, eu estou estudando aquilo lá, e a gente pode até depois fazer uma aula disso aí, mas por enquanto estou estudando isso aí, chama Llama Index, depois dá uma olhadinha aí, Leonardo, isso aí é bacana. Bom, sim, eu conheço o Llama Index. Se não me engano, tem alguns aplicativos para trazer para o Langflow, porque o Llama Index... não, mentira, Langflow é só LangChain mesmo, né? LangChain. Mas o LangChain compartilha com o Llama Index algumas bibliotecas lá, então... Quando eu carreguei o Llama Index lá, eu vi que a maioria das bibliotecas estava já lá por causa do Langflow, né? Do LangChain. Então, eles compartilham algumas bibliotecas comuns ali. Mas assim, gente, só sumarizando aqui, o Langflow é essa ferramenta de você juntar aquelas caixinhas lá, né? Mais importante do que vocês entenderem os detalhezinhos de cada caixinha é que problema eu vou resolver, né? E daí vocês têm esse conhecimento, como é que funciona aquilo lá? Pelo menos vocês têm uma ideia, se o documento foi muito grande, será que eu preciso usar RAG ou não? O Plínio lembrou que o RAG não é muito bom para resumo, o problema de vocês é resumo, é um outro tipo de solução que não vai usar RAG. Então, esses conhecimentos básicos vocês têm que ir adquirindo, porque essas linguagens generativas são extremamente novas e tem muita coisa em discussão ainda. O Plínio perguntou do RAG, tem muita coisa, que nem o Leonardo falou, tem muita coisa sendo discutida ainda, está em paper, o pessoal está apresentando papers aí sobre esses assuntos aí, então assuntos de ponta aí mesmo que a gente está discutindo aqui. Né? Uhum. Então, valeu, pessoal, obrigado, Alexandre, obrigado a todo mundo que ficou até aí. Obrigado, gente. Eu vou fazer um corte se o Alexandre autorizar.
Vou fazer um Tá recorte. autorizado, tá autorizado, E tá vou botar no autorizado. YouTube, então tá gravado que tá autorizado, hein? Tá bom, tá Não pode autorizado. processar mais. Tá bom. A gente vai botar no YouTube, e aí vocês podem conferir depois e depois também mandar para alguém, se quiser. Ó, vamos participar lá da competição lá, né? Tem a Denise tá aí, o Leonardo tá aí. A gente fez uma primeira reunião ali. Estamos criando as equipezinhas lá e, por enquanto, eu tô dando suporte ali. Precisar de alguma coisa mais técnica. A Josi tem equipe obviamente, já, né? A Denise também tá com a equipe, né? a Josi estava lá, exatamente. O Diego tá com Vamos lá outra ideia participar. também. Bem complexas as ideias do Diego. Se conseguir executar, vai ser animal. Se não conseguir a tempo, também tudo bem. Vamos trabalhando nisso. Mas se conseguir executar para a competição, vai ser massa. Uma pergunta, Leonardo, Não, por acabou. favor. Obrigado, pode falar. A inscrição da equipe no Langflow, como é que faz? Porque até então tem uma inscrição individual ali que você faz. Como é que faz a inscrição de equipe? Eu não entendi isso lá no site. Confesso que eu também não entendi. Eu vou dar uma olhada certinho com eles e já respondo ao longo da semana, beleza? Beleza. Obrigada. Valeu. Obrigada, Alexandre. Excelente aula. Gratidão. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Eu tentei ser o mais. Não, foi ótimo, Alexandre. Cris, eu acho que eu perdi essa reunião aí. Perdeu, Plínio, perdeu e tá fora agora. Não, brincadeira. Dá para entrar. A gente tá montando times de 5 ou 6 pessoas para criar projetos para a competição do Langflow competição ali. Então dá para entrar ainda, eu acho. Tem alguns times, a Denise tem um dela, mas tem que ver se vai ficar só 5, pode ser um pouquinho mais. Eu tô na da Denise e eu gostei do nome Júpiter lá. Ah, então fechou. Então é isso aí. E aí, tipo, assim, mas assim, são grupos separados, mas assim, é um grupo só. Vamos todo mundo aprender e juntar. Se um grupo precisa de dúvida, outro grupo ajuda. Vamos trabalhar junto. Eu não tô muito preocupado com qual grupo vai ganhar, se algum vai ganhar, né? Ou se algum deles vai ganhar, necessariamente. Eu quero juntar mais o nosso grupo trabalhando junto. Para mim, essa é a vitória de fato mesmo. Então, bora trabalhar. É isso aí. Então, adeus. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Tudo noite, bom. pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Abraço.